vamos falar agora de uma outra memória. Agora nós vamos começar a explicação de uma memória chamada cache. E eu fiz esse desenho, fiz esse esqueminha para que tu entendesse onde está a memória cache. Então observa comigo aqui. Quando a gente fala do disco rígido do teu computador, do HD, do hard disk, o disco rígido é tratado como a memória secundária do teu computador. Observa, o disco rígido, o HD, o hard disk é tratado como sendo a memória secundária do teu computador. E uma das características da memória secundária, no caso aqui do disco rígido, é uma grande capacidade de armazenamento. Serve para armazenar um grande volume de dados. Isso é característica do nosso disco rígido. Memória secundária. Agora, em relação, observa comigo, a memória RAM, que é a memória principal do computador, ela tem uma capacidade menor que o disco rígido de armazenar dados. O disco rígido tem uma capacidade, por exemplo, vamos imaginar de 2 terabytes. Aqui comprei um disco rígido de 2 tera. Tera significa trilhões. Quer dizer que eu tenho um disco rígido com capacidade de armazenamento de aproximadamente 2 trilhões de bytes. 2 terabytes. Muito armazenamento. E a memória RAM que eu comprei para o meu computador aqui tem capacidade de 4 gigabytes. 4 bilhões de bytes. Comparado ao meu disco rígido com 2 trilhões de bytes, a memória RAM do meu computador é pequena em termos de capacidade de armazenamento. 2 GB, 4 GB, 4 bilhões de bytes. Então, em termos de capacidade de armazenamento, a memória secundária aqui do disco rígido, representada pelo disco rígido, é maior. E a memória principal aqui, representada pela memória RAM, é menor, em termos de capacidade de armazenamento. Mas em velocidade de acesso aos dados, é muito mais rápido para o computador acessar dados na memória RAM do que acessar dados no disco rígido. Então, para o processador acessar dados no disco rígido é um processo mais lento. Para o computador acessar dados na memória RAM é um processo mais rápido. Pois bem, e aqui está o nosso processador, a CPU. Lembra? A unidade central de processamento ou CPU do computador é o processador. É aqui que os dados são processados, aqui na CPU, aqui no processador. Aqui dentro da CPU, aqui dentro do processador, existe uma memória chamada memória cache. Observa, aqui dentro do processador, aqui dentro da minha unidade central de processamento, existe uma memória chamada memória cache. Essa memória cache, ela é muito pequena em termos de quantidade. Está na casa dos megabytes. Quer dizer, a memória cache é pequena se comparado à memória RAM e muito menor ainda se comparado ao disco rígido. Porém, a memória cache é muito rápida. Ela é mais rápida que a memória RAM e muito mais rápida que o disco rígido. E ela é uma memória que vem aqui dentro do processador. Então, quando o processador quer processar alguns dados, o padrão é o processador buscar esses dados para processar na memória RAM. Porque a memória RAM é a responsável por manter os dados que estão em processamento. Esse seria o padrão. Só que o que o processador faz? Quando ele recebe uma instrução para processar alguns dados, primeiro o processador procura se ele não encontra aqueles dados na sua memória cache. Se ele encontrar dados na sua memória cache, ele já começa a processar de forma muito mais rápida. Se ele não encontrar esses dados na memória cache, aí sim ele tem que buscar esses dados para processar lá na memória RAM. Justamente porque a memória RAM é a responsável por manter os dados que estão em processamento. Mas se ele buscar, como ele busca primeiro na cache, encontrando, ele já começa a processar muito mais rápido. Procurou na cache, não encontrou, aí ele tem que buscar na memória RAM e aí vai ser um pouquinho mais lento se ele encontrasse na memória cache. Portanto, a ideia da memória cache é ser uma memória de pequena quantidade, pequena, que está dentro do processador, dentro da CPU, mas que é muito rápida. Então a memória cache é pequena e rápida. É uma memória de grande velocidade que atende às demandas de velocidade do processador. Assim como acontece com a memória RAM tradicional, a memória cache também é volátil. Ela também perde os dados na ausência de energia elétrica. Mas assim como a memória RAM também, ela é de leitura e escrita. Então a memória cache é pequena, de pequena quantidade, na casa dos megabytes, mas é de grande velocidade, é muito rápida e normalmente vem dentro do processador aqui dentro da CPU. Vamos às características então, lendo comigo. Memória cache armazena os dados mais frequentemente solicitados no processamento, quer dizer, a ideia dela é justamente armazenar os dados que são utilizados com maior frequência,
que são mais utilizados durante o processamento. Porque aí esses dados que são processados com maior frequência serão processados de forma mais rápida, já que a memória RAM, a memória cache, é muito rápida. Então a responsabilidade dela não é armazenar os diversos dados que estão em processamento. Não, ela resolve armazenar os dados que são processados com maior frequência. Essa é a ideia dela. Uma das características da memória cache, como eu te disse antes, é que ela é apresentada em pequena quantidade, na casa dos megabytes, porém de grande velocidade. Então ela é uma memória pequena, mas muito rápida, que serve para atender às demandas de velocidade do processador. Aqui eu vou te mostrar a ideia de como a gente divide os tipos de memória cache. Os tipos de memória cache são divididos em níveis. Então quando eu digo L1, L2, L3, L4 em relação à memória cache, isso significa L vem de level, que é nível. L1 é a memória cache de nível 1. L2 é a memória cache de nível 2. L3 a memória cache de nível 3 e L4 a memória cache de nível 4. L1, L2, L3 e L4. Nível 1, nível 2, nível 3 e nível 4. Quanto menor o nível, mais rápida é a memória cache. Então a memória cache mais rápida que tem no teu computador é a L1, a memória cache de nível 1. E na comparação, quanto maior o nível, mais lenta ela vai ficando. Então a L2 é mais lenta que a L1. A L3 é mais lenta que a L2 e a L4 é mais lenta que a L3. Não é todos os computadores que têm todos os níveis. De repente tu comprou um computador que o processador tem L1, L2, L3, mas não tem L4. Ou tem L1, L2, não tem L3, L4. Ok, os processadores podem vir com vários níveis ou não de memória cache. O normal é que tenham lá L1, L2 e hoje em dia é muito comum ter a L3 também, certo? Então isso indica os níveis. Agora não obrigatórios. Pode ser que eu não tenha todos esses níveis de memória cache no processador do meu computador. Mas aí tem que lembrar que quanto menor o nível, mais rápida ela é. Mas também menor. Então a memória cache de nível 1 é a mais rápida, mas é a menor memória cache que tu tem aí no teu computador. Porque ainda tem essa regrinha da questão dos níveis, né? A memória cache L1, embora muito rápida, é pequena. A L2 é um pouquinho maior, mas já é mais lenta. Embora todas as memórias do tipo cache são consideradas memórias rápidas, porque é muito difícil que tu venha dizer numa prova assim, memória cache ou a memória cache é lenta. Não, memória cache nunca é lenta. Toda a memória cache é sempre muito rápida. Observa, toda a memória cache é sempre muito rápida. Isso é inevitável. A única diferença é que na comparação entre os seus níveis é que pode ter uma um pouquinho mais rápida e outra um pouquinho mais lenta.